Nos meses de outono do ano de 2023, uma família veio ao parque para que sua filha pudesse desfrutar do ciclismo. Infelizmente, ela não retornou para eles, o que levou os pais a dar o alarme e chamar a polícia. A busca começou imediatamente e, em breve, uma pista foi encontrada, mudando completamente o curso da investigação. Graças ao trabalho incansável dos investigadores, um mistério foi resolvido, levando a um desfecho inesperado de todo o caso. No dia 4 de setembro do ano de 2014, em Greenfield, uma pequena cidade no estado de Nova York, nasceu Charlotte Sina. Ela cresceu em uma família maravilhosa, com 2 irmãs e pais carinhosos. Charlotte sempre se destacou por sua atividade e otimismo. Gostava de passeios com amigos, tempo com a família e excursões à natureza. O local, cuja população mal chegava a 5.000 pessoas, fazia fronteira com florestas e lagos pitorescos, o que tornava os passeios em família particularmente agradáveis. No dia 19 de setembro de 2023, quando Charlotte completou 9 anos, sua família, juntamente com amigos, decidiu fazer uma excursão a um parque nacional localizado a 18 quilômetros de sua casa. Charlotte ansiava por esta aventura, pois suas melhores amigas iriam com ela e planejavam andar de bicicleta no parque. Após a chegada, os adultos montaram o acampamento e as crianças imediatamente pegaram suas bicicletas para explorar os arredores. Decidiram andar em uma trilha circular perto do acampamento para permanecer perto dos pais. Às 6h15 da tarde, as meninas partiram, prometendo retornar antes do anoitecer. Após várias voltas de bicicleta ao redor do acampamento, Charlotte expressou o desejo de continuar seu passeio, enquanto suas amigas preferiram retornar. Assim, ela partiu sozinha na direção oposta. Quando a menina não retornou no horário esperado, a preocupação dos pais cresceu rapidamente. Dado que uma volta na rota levava apenas 10 minutos, o atraso levantou suspeitas. Finalmente, à noite, por volta das 6h45, encontraram a bicicleta de Charlotte abandonada na trilha. Mas a menina não estava em lugar nenhum. Isso reforçou a suspeita de um possível sequestro, pois não havia motivo para Charlotte abandonar seu meio de transporte. A bicicleta estava em perfeitas condições, o que descartava uma avaria. Sem perder tempo, os pais chamaram a polícia, que chegou 15 minutos depois e iniciou a busca. A descoberta da bicicleta abandonada levou-os a pensar em um possível sequestro. No entanto, a polícia também decidiu considerar a possibilidade de que a menina pudesse ter se perdido. Todo o parque foi isolado e fechado para visitantes, enquanto as pessoas que estavam lá foram solicitadas a deixar a área após a verificação de suas identidades e registro de suas informações. Após o desaparecimento de uma menina em um parque enorme de 25 km², a organização da operação de busca tornou-se um verdadeiro desafio. Embora um grupo de visitantes quisesse ficar e ajudar, sua participação sem a coordenação adequada apenas dificultou o trabalho da polícia. As equipes de busca começaram com uma investigação minuciosa da área ao longo da trilha circular onde a menina foi vista pela última vez, mas não conseguiram encontrar rastros. A expansão da área de busca para todo o parque exigiu forças adicionais, guardas florestais, bombeiros e a polícia estadual juntaram-se aos policiais. Quando os esforços dos serviços locais não deram resultado, o FBI foi envolvido, concentrando seus recursos na busca por um possível sequestrador. Os investigadores examinaram a possibilidade de a menina ter sido levada para fora do parque de carro,
e procuraram por câmeras de vigilância não apenas no parque, mas também ao longo das estradas adjacentes. O FBI também solicitou à administração do parque dados sobre todos os visitantes daquele dia, já que a entrada no parque era paga e exigia registro, o que permitia o armazenamento de informações dos visitantes. Além disso, o FBI contatou operadoras de telefonia móvel para obter dados sobre a localização de telefones que estavam no parque no momento do desaparecimento. Essa medida oferecia a esperança de identificar visitantes que pudessem ter entrado ilegalmente no parque e não tivessem se registrado na entrada. Comparando os dados de localização dos telefones com as informações do serviço do parque, o FBI esperava poder identificar um suspeito. No entanto, o processamento e a análise da enorme quantidade de dados levaram um tempo considerável, enquanto o sistema de localização por torres de celular só podia fornecer coordenadas aproximadas. Durante toda a noite, as operações de busca foram infrutíferas, mas com o amanhecer do dia seguinte, as equipes de busca seguiram novamente para o parque. Desta vez, seu número ultrapassava 400 pessoas. A polícia local apelou ao público através da mídia, pedindo que qualquer informação sobre Charlotte fosse compartilhada, o que gerou grande atenção pública e midiática. A governadora do estado expressou pessoalmente seu apoio à família, indo a uma coletiva de imprensa no parque. Na mesma manhã, o sistema Amber Alert foi ativado para disseminar rapidamente informações sobre a menina desaparecida. O atraso na ativação do sistema deveu-se à necessidade inicial de garantir que a menina realmente havia desaparecido e não simplesmente se perdido no parque. Agora, com o sequestro se tornando evidente, a esperança de encontrar Charlotte viva começou a diminuir. As primeiras horas após o desaparecimento são críticas para uma busca bem-sucedida, mas os dias passados reduzem significativamente as chances de um final feliz. Apesar dos dados estatísticos sombrios, a família e os policiais não perderam a esperança e retomaram a busca no parque ao amanhecer do terceiro dia. Ao anoitecer, um carro parou inesperadamente em frente à casa de Charlotte e um desconhecido saiu dele. O homem aproximou-se rapidamente da caixa de correio, deixou uma carta e desapareceu tão subitamente quanto apareceu. Ao observar a casa da família, o investigador notou uma figura masculina solitária, mas inicialmente não deu atenção, presumindo que fosse apenas alguém conhecido que queria expressar apoio aos pais de Charlotte ou, como muitos outros naqueles dias, trazer comida. No entanto, algumas ações do homem pareceram suspeitas ao investigador, levando-o a verificar o conteúdo da caixa de correio. Lá, ele encontrou uma carta que mudou fundamentalmente o curso da investigação. A carta dizia que o sequestrador mantinha a menina consigo e estava disposto a devolvê-la por $50.000. A carta foi imediatamente enviada para análise, onde especialistas começaram a investigação sem demora. Pouco depois, os especialistas descobriram impressões digitais na carta e começaram a verificá-las. A primeira tentativa falhou devido à má qualidade das impressões. No entanto, uma segunda verificação, realizada por volta das 2h30, levou a um avanço. Uma das impressões correspondia aos dados de Craig Nelson Rose Jr., um homem de 47 anos, registrado na base de dados de Nova York desde 1999 por dirigir sob influência de álcool. Rose morava a apenas alguns quilômetros da casa da família de Charlotte, o que imediatamente atraiu a atenção da polícia. No entanto, quando chegaram ao seu endereço, os oficiais tiveram uma surpresa.
Sua casa havia sido confiscada devido a vários anos de dívidas fiscais. A investigação revelou que, após o confisco de sua casa, Rose havia se mudado para um trailer no quintal da casa de sua mãe, localizado a 22 quilômetros de Greenfield. Após obter um mandado de busca, a polícia dirigiu-se imediatamente para lá. Foram utilizados helicópteros e mais de 30 oficiais de unidades especiais, que invadiram o trailer usando granadas de efeito moral para cegar e desorientar o suspeito. Em um evento dramático recente, a polícia prendeu Rose em sua casa, onde ele tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. Durante a busca inicial na residência, parecia que Charlotte havia desaparecido sem deixar rastros. No entanto, após uma busca minuciosa, os oficiais a encontraram em um armário, escondida sob uma pilha de roupas. Para a surpresa de todos, a menina estava ilesa e foi imediatamente enviada para casa após um breve exame no hospital. A alegria de seus pais e de todos os envolvidos na busca não tinha limites, especialmente depois que a mãe, 10 minutos antes de encontrar a menina, sentiu que veria sua filha novamente naquele dia. Sua intuição foi confirmada quando a polícia relatou a libertação de Charlotte, que estava no parque durante a intensa busca. Rose foi preso e está em prisão preventiva sem possibilidade de fiança. Embora o interrogatório já tenha ocorrido, a polícia até agora não compartilhou informações sobre seu conteúdo ou se o suspeito confessou a culpa. O julgamento ainda está pendente. Sabe-se que a ex-namorada de Rose já havia tido conflitos com ele que levaram a uma ordem de restrição judicial em 2017, quando ela morava com ele e seus filhos na casa da mãe dele. Após uma briga com Rose, sua ex-namorada procurou a ajuda da polícia. Ela expressou a suspeita de que Rose poderia estar planejando o sequestro de Charlotte por meses. Segundo seu depoimento, Rose evitava trabalhar e preferia viver às custas dos outros, especialmente de sua mãe, a quem influenciava com histórias sobre sua doença. Ela mencionou que Rose poderia ter escolhido a família de Charlotte devido ao potencial resgate, pois sabia da fortuna de seu avô. Em 1998, o avô, após uma queda grave, ganhou um processo contra as autoridades da cidade e recebeu uma indenização de mais de 2 milhões de dólares. Essa história era conhecida por muitos em Greenfield. E parece que Rose visava esse dinheiro ao sequestrar a menina. Ela acrescentou que Rose provavelmente observou de perto a família de Charlotte, estudando sua rotina diária e esperando o momento certo para o sequestro. Além disso, ela notou que Rose, alguns meses antes do incidente, havia coberto as janelas de sua casa de forma incomum com lonas. Como Charlotte foi encontrada exatamente em seu trailer, isso sugere sua preparação para o crime. Os vizinhos de Rose compartilharam detalhes preocupantes sobre seu comportamento. Um contou como Rose tentou atrair seu filho de 10 anos para seu carro, mas o pai percebeu a tempo e conseguiu intervir. Outro vizinho falou sobre os problemas familiares de longa data de Rose desde a infância, quando ele frequentemente ia à casa dos vizinhos em busca de comida. No ano passado, Rose foi preso por perseguição, stalking, mas conseguiu evitar uma punição séria. Um mês antes do caso de sequestro, Rose esteve envolvido em um caso relacionado a um crime contra um membro menor de idade da família. Mas o caso foi arquivado por falta de provas. A polícia descobriu fatos ainda mais preocupantes sobre Rose, incluindo acusações de crimes graves contra uma menina, cujos detalhes não podem ser divulgados. O filho adulto de Rose expressou seu nojo pelo pai e o desejo de vê-lo atrás das grades, mas se recusou a dar detalhes.
Após a descoberta da menina sequestrada no trailer de Rose e evidências indiretas, incluindo seu celular no local do sequestro, a culpa de Rose parece inegável. Apesar de sua negação, Rose se prepara para o julgamento, mas as chances de evitar uma sentença de prisão parecem pequenas. A audiência judicial está próxima e a polícia e os investigadores continuam a reunir provas contra Rose. À sombra de mistérios não resolvidos, os investigadores ainda ponderam sobre a conexão de Rose com 2 casos notórios que permaneceram sem solução até agora. No verão do ano de 2003, em Milton, Jennifer Hammond, de 18 anos, que trabalhava com assinaturas de revistas, desapareceu subitamente após o trabalho. Um encontro planejado com colegas não aconteceu, e 6 anos depois, seus restos mortais foram encontrados em um lago, a 18 quilômetros da cidade. O misterioso desaparecimento ocorreu não muito longe da casa de Rose. Alguns anos depois, Christina White, de 19 anos, desapareceu, vista pela última vez saindo de um parque localizado a apenas 1 quilômetro de Milton. Seus restos mortais só foram encontrados 1 ano depois, mas este caso também permaneceu sem solução. Naquela época, Rose morava em um trailer no referido parque, o que levanta suspeitas sobre seu envolvimento nesses crimes. Enquanto isso, a polícia não apresenta provas ou as retém para não comprometer a investigação. O julgamento contra Rose por outro caso está agendado para abril de 2024. Apesar das evidências claras de seus crimes, existe a possibilidade de que lhe seja oferecido um acordo, sob a condição de negar a culpa. Isso poderia poupar as meninas, especialmente Charlotte, de terem que testemunhar em tribunal para protegê-las de traumas adicionais. É possível que uma oferta seja feita a Rose para evitar isso. 15 mil habitantes. Uma pacata cidade americana. O tipo onde o vizinho conhece o vizinho melhor do que sua própria família. Um lugar onde as ruas ficam quase vazias à noite e a notícia do desaparecimento de alguém soa estranha demais para acreditar de primeira. Quando em 24 de setembro de 2018 os pais de Emma perceberam que sua filha não havia voltado da escola, primeiro veio o silêncio. A cidade, acostumada com um ritmo tranquilo, parecia ter prendido a respiração. Às 8h30 da noite, sem notícias de Emma, seu pai, Richard, foi o primeiro a ligar para a delegacia local. A voz do homem era calma, confiante, mas muito uniforme, muito contida, como se um medo já tivesse se instalado dentro dele, um medo que ele não queria mostrar aos outros. Ou talvez não pudesse. As primeiras horas foram gastas com verificações, escola, quintais vizinhos, amigos da família. Nenhum sinal. Alguém lembrou ter visto Emma na faixa de pedestres. Outro a viu virando na rua em direção à sua casa. Tudo parecia lógico, mas as pontas não se conectavam. O trajeto onde a viram era curto demais para simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Na manhã seguinte, a cidade já estava diferente. Quando por volta das 11 horas da manhã os policiais encontraram o que procuravam, a atmosfera na cidadezinha mudou completa e irreversivelmente. Emma foi encontrada em uma área de bosque, a aproximadamente 1 quilômetro da rua residencial mais próxima. Alguém tinha se esforçado para escondê-la de olhares estranhos, cuidadosamente coberta com folhas caídas e galhos quebrados por cima. Até a mochila escolar de Emma estava arrumada ao seu lado, como se alguém tivesse tentado manter ao menos uma aparência de ordem no meio do caos. O perito forense no local constatou que a morte tinha ocorrido algumas horas antes do descobrimento. Nenhuma arma foi encontrada. As marcas no pescoço falavam por si. Estrangulamento. Mas o que era estranho? Nenhum sinal de luta, nenhuma tentativa de fugir ou pedir ajuda. Emma claramente conhecia quem a levou ali, confiava tanto que não sentiu perigo até o último momento. A primeira pergunta que os investigadores se fizeram, quem, entre os próximos dela,
poderia tê-la feito baixar tanto a guarda? A polícia iniciou imediatamente uma busca porta a porta. Uma testemunha, uma senhora idosa do quarteirão vizinho, lembrou que à tarde, por volta das 6, quando passeava com seu cachorro, havia um carro cinza perto da estrada que levava à área de bosque. O carro parecia familiar, mas a mulher não lembrava da placa, atribuindo isso ao fato de que em seu lugar tranquilo, carros estranhos geralmente não ficam por muito tempo. Seu depoimento foi confirmado por um residente local, o fazendeiro Jack Lawson. Ele contou que à tarde viu o mesmo carro cinza, mas não deu importância. O carro ficou pouco tempo, partiu rapidamente. Nem mesmo desligou o motor. Os investigadores fizeram uma anotação, carro cinza, e começaram a verificar todos que poderiam corresponder a essa descrição. Jason Lee, 27 anos, que trabalhava como zelador na escola de Emma, foi o primeiro suspeito. Nada sério, mas havia pequenas infrações em sua biografia. Ele já tinha histórico com a polícia por brigas de menor importância e vandalismo. Além disso, Jason dirigia exatamente um carro cinza, um velho Ford, que era regularmente visto perto da escola e nas ruas vizinhas. Durante o primeiro interrogatório, Jason parecia visivelmente nervoso. Ele não tinha um álibi convincente para a noite do desaparecimento de Emma. Disse que bebeu depois do turno e dirigiu sem rumo pelos arredores. Seu testemunho era confuso. A versão soava estranha. Ele parecia estar tentando esconder algo, mas não conseguia explicar exatamente o que. Outro candidato apareceu quase imediatamente. Thomas Kennedy, mais conhecido simplesmente como Tom, um aposentado solitário que morava literalmente do outro lado da rua da família de Emma. Tom viveu aqui toda a sua vida, e os vizinhos estavam acostumados com seu estilo de vida quieto e um pouco recluso. No entanto, após o desaparecimento de Emma, as pessoas lembraram dele de uma forma diferente. Alguns começaram a notar que ele passava muito tempo sentado na varanda observando as crianças locais brincando no pátio. A polícia lhe fez uma visita e, após um breve interrogatório, saiu com a sensação de que Tom estava tão nervoso quanto Jason, embora se mantivesse mais calmo. Ele garantiu que passou a noite toda em casa assistindo televisão, mas ninguém poderia confirmar. Tom morava sozinho. Quando perguntado sobre por que os vizinhos o viram na rua por volta das 7 da noite, ele disse que só saiu para verificar o correio. Era impossível verificar isso, o que significava que ainda havia motivo para dúvidas. Em meio às primeiras suspeitas, a polícia decidiu deter Jason Lee para uma conversa mais detalhada. Seu carro foi examinado na tentativa de encontrar quaisquer pistas que o ligassem ao incidente. O próprio Jason estava confuso, nervoso, mas categoricamente negava qualquer envolvimento no ocorrido. A verificação de suas roupas e mãos não revelou nada significativo, exceto alguns arranhões que ele explicou como resultado de seu trabalho. O carro de Jason estava vazio. Nada em comum. Parecia que a suspeita estava gradualmente se esgotando. No final do dia, o perito criminal fez uma descoberta importante que mudou instantaneamente todo o curso da investigação. Na palma da mão de Emma, ele encontrou um pequeno chaveiro com a imagem de um anjo e o nome da igreja local. Esses chaveiros eram dados exclusivamente às crianças durante o serviço dominical. A família de Emma raramente frequentava a igreja, mas o chaveiro estava em sua mão por algum motivo. A perícia imediatamente mostrou que havia DNA estranho no chaveiro. Não pertencia nem a Jason, nem a ninguém da família de Emma. Isso significava apenas uma coisa. O círculo de suspeitos incluía alguém em quem a polícia ainda não havia pensado. Mas o principal mistério estava em outra coisa. O chaveiro significava que nos últimos minutos de sua vida, Emma não estava apenas a sós com alguém que conhecia. Ela estava com alguém em quem confiava completamente. Alguém que não levantava suspeitas em ninguém. Pelo menos não ainda. Com a descoberta do chaveiro, toda a dinâmica da investigação mudou drasticamente. Até aquele momento, as buscas seguiam um esquema padrão. Vizinhança, pessoas suspeitas, coincidências óbvias. Agora sim, a investigação ganhou uma nova profundidade. E a própria evidência não apenas complicava as pistas, mas também indicava que Emma levava uma vida desconhecida até para os mais próximos. O pequeno souvenir com o anjo não era apenas um detalhe aleatório. Era uma evidência que fez todos pensarem sobre o quanto os habitantes da cidade sabiam pouco uns sobre os outros,
mesmo quando pareciam se conhecer por toda a vida. Os peritos confirmaram. O chaveiro encontrado na mão de Emma só poderia ser obtido durante os encontros dominicais para os mais jovens fiéis da igreja local. Para na investigação, essa descoberta significava que Emma frequentava um lugar onde sua família raramente ia, e mesmo assim apenas nos dias de grandes festividades. Os policiais foram imediatamente conversar com os pais de Emma, Richard e Caroline. O casal parecia confuso. Nenhum deles sequer imaginava que Emma pudesse ir a algum lugar sem o seu conhecimento, especialmente à igreja. Na família nunca houve tradições religiosas rigorosas, e se Emma quisesse ir a algum serviço ou evento, certamente teria dito à sua mãe. Mas Caroline apenas balançou a cabeça, repetindo: "Isso não pode ser verdade." No entanto, o fato permanecia. O chaveiro estava com Emma, e isso exigia uma explicação. Os investigadores decidiram seguir um caminho diferente. Eles foram à escola para conversar com os colegas de classe e descobrir se alguém poderia ter convidado Emma a visitar a paróquia. Na escola, rapidamente descobriram que algumas colegas de Emma realmente frequentavam as reuniões dominicais na igreja local. Várias meninas logo confirmaram que Emma tinha se juntado a elas algumas vezes, mas sempre pedia que não contassem a ninguém. Ela parecia querer que suas idas permanecessem em segredo dos pais. Quando uma das amigas perguntou por que ela escondia isso, Emma apenas sorriu e disse que sua mãe poderia ficar brava se soubesse. Essas palavras foram inesperadas até mesmo para os próprios pais. Richard e Caroline apenas se entreolharam, sem entender por que sua filha poderia temer tal confissão inocente. Mas isso era apenas o começo das descobertas surpreendentes para as quais a investigação rapidamente caminhava. O próximo alvo da investigação era óbvio: a igreja e sua comunidade. Os investigadores chegaram lá durante o dia quando não havia ninguém além dos clérigos. O pastor Joseph era uma pessoa conhecida por quase todos na cidade. Jovem, apenas 33 anos, aberto e sorridente, com uma voz suave e cativante, ele rapidamente se tornou um centro de atração para os moradores locais. Especialmente era amado pelos mais jovens, graças ao seu carisma e habilidade de sempre encontrar as palavras certas. Quando os detetives perguntaram a Joseph sobre Emma, ele primeiro ficou surpreso, como se estivesse ouvindo esse nome pela primeira vez. No entanto, um minuto depois ele se lembrou dela, descrevendo-a como uma criança quieta e tímida que apareceu na igreja algumas vezes na companhia de outras crianças. O pastor ficou surpreso que Emma escondia essas visitas dos pais e garantiu que, se soubesse disso antes, certamente teria conversado com a família. Mas ninguém lhe disse nada. Então ele também ficou em silêncio. O pastor Joseph descreveu a noite do desaparecimento de Emma sem hesitação. Ele estava em uma cidade vizinha em assuntos da igreja, encontrando-se com representantes de outra comunidade, e retornou tarde da noite. Quando perguntado se alguém poderia confirmar isso, Joseph respondeu calmamente e sem mudar de expressão, explicando que câmeras na estrada e nos postos de gasolina certamente registraram sua viagem. Os policiais fizeram anotações, entendendo que a verificação do álibi levaria alguns dias. No entanto, os detetives já sentiram uma linha sutil de tensão nessa história perfeitamente calma, porque o pastor, que falava com tanta confiança sobre sua viagem, estava visivelmente nervoso ao mencionar Emma. Enquanto os peritos examinavam as gravações das câmeras de vigilância nas estradas, a investigação voltou a se concentrar em Tom, o vizinho idoso da família de Emma. Ele já havia sido suspeito anteriormente, mas não havia fundamentos claros para a acusação. Desta vez, a polícia decidiu agir com mais dureza. Foi obtido um mandado de busca para a casa do aposentado. A casa de Tom não era apenas velha e solitária. Estava literalmente cheia de coisas que não correspondiam à sua idade e estilo de vida. Os investigadores encontraram muitos brinquedos antigos, roupas infantis e até fotos de crianças desconhecidas. Tom explicou calmamente. Tudo isso pertencia aos filhos de sua irmã, que morreu há vários anos. Ele guardou os pertences como lembrança, não querendo se separar da única recordação de seus parentes. Parecia lógico, mas de alguma forma não convincente. Apesar da estranheza da situação, nenhum dos itens encontrados estava relacionado a Emma ou seu desaparecimento. A polícia recuou cautelosamente.
A evidência era fraca, embora preocupante. 2 dias depois, os resultados da análise de DNA do chaveiro da igreja chegaram do laboratório forense. Os peritos forneceram um perfil claro do suspeito. Um homem jovem, entre 25 e 35 anos. Isso automaticamente excluía o vizinho idoso Tom, que na época dos acontecimentos já tinha mais de 60 anos. No mesmo momento, como que confirmando os temores dos investigadores, veio outra mensagem. Agora, da polícia do estado vizinho. Os detetives solicitaram informações sobre Joseph, o pastor que se manteve muito calmo durante o primeiro interrogatório. Descobriu-se que apenas alguns anos atrás, em sua paróquia anterior, a polícia havia conduzido uma investigação após várias reclamações de pais. Eles relataram comportamento duvidoso do pastor em relação aos fiéis mais jovens. Mas formalmente nenhuma acusação foi feita, porque nenhuma prova concreta foi encontrada na época. Agora, Joseph não era apenas um pastor carismático. Ele era um homem que já tinha algo em seu histórico que fazia a polícia prestar muita atenção nele. A investigação novamente acelerou rapidamente, e o círculo de suspeitos se estreitou novamente para um nome, em torno do qual agora se reuniam todas as pistas e evidências. Um nome que, até recentemente, ninguém na cidade ousava pronunciar em voz alta com suspeita. Após receber informações preocupantes do estado vizinho, a investigação entrou em uma fase ativa. A polícia começou a verificar minuciosamente a biografia do pastor Joseph Miller, buscando entender por que ele havia mudado 3 paróquias em 3 cidades diferentes nos últimos 5 anos. Em cada um desses lugares, Miller começava da mesma forma. Ganhava facilmente a confiança dos fiéis. Tornava-se uma pessoa próxima, especialmente para aqueles com menos de 10 anos. As primeiras ligações para as paróquias anteriores deram resultados contraditórios. Ex-paroquianos falavam de Joseph de maneiras diferentes. Para alguns, ele continuava sendo um talentoso e atencioso servidor da igreja. Para outros, parecia um homem suspeito, cuja atenção excessiva parecia inadequada. Os pais admitiam cautelosamente que Miller às vezes demonstrava uma estranha atenção aos fiéis mais jovens. Por exemplo, podia passar horas conversando com eles a sós em seu escritório ou frequentemente os convidava para a igreja separadamente dos adultos. No entanto, nenhuma reclamação específica ou acusação oficial foi apresentada na época. Tudo permanecia no nível de insinuações e rumores que não eram suficientes para iniciar uma investigação séria. Enquanto isso, quando os policiais chamaram o pastor novamente para conversar, ele havia mudado notavelmente. Desta vez, Joseph não estava tão confiante. Suas respostas tornaram-se menos precisas e sua voz tensa. Isso se manifestava especialmente ao esclarecer seu álibi. Os investigadores fizeram-lhe uma pergunta simples. Por que as câmeras nos postos de gasolina mais próximos não registraram seu carro no horário que ele indicou? Inicialmente, o pastor mencionou uma possível falha na câmera. Depois sugeriu que poderia ter abastecido em outro trecho da estrada. Os detetives continuaram pressionando, esclarecendo detalhes da viagem. Joseph ficou confuso. Misturou ruas e números de estradas, então ficou em silêncio completamente, pedindo um advogado. Foi nesse momento que ficou claro. O clérigo estava escondendo algo sério. Paralelamente, os oficiais de polícia começaram a verificar depoimentos de testemunhas. Várias pessoas confirmaram que na noite em que Emma desapareceu, viram o pastor na cidade, e não sozinho, mas na companhia de alguém que por idade poderia ter menos de 10 anos. Alguns afirmaram que ele parou em uma loja. Outros, que o viram perto de um pequeno parque adjacente à área de bosque onde Emma foi posteriormente encontrada. As testemunhas estavam certas de que era o pastor. Sua figura e modo de andar eram reconhecíveis mesmo no crepúsculo. A polícia começou a obter gravações das câmeras de vigilância da cidade. O tempo era crucial, mas a revisão do material era demorada. E cada hora sem resultados aumentava a ansiedade na pequena cidade. Os moradores estavam nervosos e rumores começaram a circular na cidade, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Joseph já não era mais aquela pessoa a quem os fiéis se aproximavam. Ele se transformou em alguém que era observado com cautela e até mesmo medo. E enquanto a atenção da investigação estava concentrada no pastor, a pequena cidade foi abalada por uma nova e inesperada descoberta.
Em uma garagem abandonada nos arredores, encontraram o Ford cinza de Jason Lee, o jovem zelador da escola que havia sido ativamente suspeito nos primeiros dias da investigação. Alguém havia roubado o carro e o abandonado ali, deliberadamente escondendo-o de olhares curiosos. Quando os policiais abriram a porta do veículo, uma surpresa inesperada e assustadora os aguardava. O banco traseiro estava coberto de objetos infantis, brinquedos antigos, pequenos vestidos, camisetas e até mesmo um par de sapatos. Nada do que foi encontrado pertencia a Emma, mas o simples fato de tais itens estarem no carro de um jovem que já havia tido problemas com a lei parecia extremamente suspeito. Jason foi detido novamente e chamado para um interrogatório urgente. O jovem parecia completamente abatido e confuso quando os policiais lhe explicaram a situação. Ele negou categoricamente ter qualquer ligação com os itens encontrados. Além disso, Jason afirmava que seu carro havia sido roubado na noite anterior enquanto ele estava na delegacia prestando depoimento. A declaração parecia duvidosa, mas a polícia era obrigada a verificar essa versão. A investigação estava novamente em um impasse. Jason era vítima de uma armação ou estava tentando encobrir seus rastros? Um fato importante e inesperado foi que a declaração de Jason sobre o roubo do carro foi confirmada por uma câmera instalada no estacionamento perto de sua casa. A gravação registrou claramente um homem desconhecido escondendo cuidadosamente o rosto sob um capuz, arrombando o carro, dando partida e partindo rapidamente. O horário na gravação coincidia perfeitamente com o momento em que Jason estava na delegacia e fisicamente não poderia ter cometido esse crime. A polícia chegou à única conclusão lógica. Tudo o que viram foi uma tentativa deliberada de alguém para incriminar Jason, desviar a investigação por um caminho falso e distrair a atenção do verdadeiro criminoso. Enquanto isso, especialistas do laboratório continuavam a analisar as evidências obtidas nos locais de descoberta. Novos resultados confirmaram os temores da polícia. Nos itens encontrados no carro roubado havia impressões digitais e DNA que coincidiam parcialmente com aqueles anteriormente encontrados no chaveiro da igreja na palma da mão de Emma. Este era um sinal claro de que a pessoa que colocou os itens no carro de Jason estava diretamente ligada ao crime. Foi exatamente nesse momento que uma nova pilha de documentos chegou à mesa do detetive principal. Eram impressões de câmeras obtidas da rodovia que levava à cidade vizinha. A verificação tão esperada deu resultado. O carro do pastor Joseph não apareceu em nenhum dos possíveis pontos de controle de vídeo na noite que ele havia indicado. E isso significava apenas uma coisa. Joseph havia mentido, deliberadamente confundindo a investigação. A polícia estava certa de que a resolução do crime estava muito próxima. E embora ainda houvesse formalidades antes da prisão, não havia mais dúvidas na delegacia sobre com quem estavam lidando. Agora, só restava reunir todas as evidências e entender exatamente como Joseph conseguiu esconder seus segredos por tanto tempo e tão minuciosamente. Mas o principal, eles já entendiam que ele estava disposto a ir muito mais longe do que parecia antes. A investigação já não tinha dúvidas de que o carro de Jason havia sido roubado deliberadamente para desviar a polícia para um caminho falso. Restava descobrir quem exatamente estava por trás desse passo bem planejado. A polícia começou a examinar as gravações de câmeras de vigilância por toda a cidade, verificando com especial atenção os postos de gasolina e estacionamentos na noite do roubo do carro. Na gravação de uma câmera de vigilância de um posto de gasolina nos arredores da cidade, foi observado um homem que chegou tarde da noite, apenas algumas horas antes de o carro abandonado de Jason ser encontrado. A pessoa no vídeo claramente evitava aparecer na câmera, constantemente virando o rosto, e pagou em dinheiro. Mas os policiais estudaram cuidadosamente a gravação várias vezes, prestando atenção a todos os detalhes: o modo de andar, os gestos, as roupas. Quando uma cópia do vídeo foi mostrada ao funcionário do posto, ele assistiu atentamente à gravação e imediatamente afirmou com confiança que reconhecia aquele homem. Apesar do rosto escondido, ele notou imediatamente a voz e os gestos característicos do cliente. Quase não havia dúvidas. Era o pastor Joseph Miller. Na gravação, ele comprava gasolina em um pequeno galão, mas até mesmo um fato tão simples ganhava um tom sinistro. Joseph era um homem que podia se movimentar pela cidade despercebido, sem levantar suspeitas,
especialmente naquele horário da noite. A polícia imediatamente obteve um mandado para realizar uma busca minuciosa na casa do pastor. Não havia mais tempo para formalidades. A casa do pastor era típica de uma pequena cidade, simples, bem cuidada, com uma decoração modesta, sem excessos. No entanto, durante a busca, na gaveta da escrivaninha de Joseph foram encontrados chaveiros idênticos àquele descoberto na mão de Emma. Havia vários, todos novos, cuidadosamente colocados em uma caixa. Inicialmente, isso parecia bastante lógico. O pastor poderia guardar esses souvenirs para seus paroquianos. No entanto, os especialistas não precisaram de muito tempo para descobrir entre eles um chaveiro que tinha as mesmas impressões digitais e DNA que a evidência encontrada com Emma. Quando o pastor foi confrontado com a descoberta, ele parecia confuso, mas rapidamente se recompôs e deu uma resposta bastante confiante. Joseph afirmou que a igreja era frequentada constantemente por pessoas diferentes, paroquianos e visitantes, e qualquer um poderia ter pego um chaveiro da caixa na mesa e depois colocá-lo de volta. Ele falou com confiança, convencendo a investigação de que era uma armação, claramente organizada por alguém que tinha acesso ao seu local de trabalho. O pastor imediatamente se lembrou do ex-assistente Mark Thompson, que ele havia demitido recentemente devido a acusações de fraude financeira. Joseph afirmou que Mark havia jurado vingança e poderia muito bem ter organizado toda essa história com os chaveiros e o carro. A polícia foi forçada a verificar seriamente as palavras do pastor, apesar do número crescente de evidências que claramente apontavam para ele. Mark Thompson realmente teve um conflito com Joseph e foi forçado a deixar a cidade após acusações de roubo de dinheiro do caixa da igreja. Mark foi rapidamente encontrado na cidade vizinha onde vivia nas últimas semanas. Durante a verificação, descobriu-se que Mark tinha um álibi incontestável. No dia do desaparecimento de Emma e especialmente na noite do roubo do carro, ele estava em outro lugar. As gravações das câmeras do hotel onde ele estava hospedado confirmaram completamente suas palavras. Thompson não saiu dos limites da cidade vizinha por vários dias. Isso significava que as acusações do pastor eram uma tentativa desesperada de desviar suspeitas de si mesmo e encontrar alguma maneira de evitar mais perguntas da polícia. Quando a investigação informou Joseph sobre os resultados da verificação do álibi de Mark, o pastor estava visivelmente nervoso. Ele começou a se confundir, dando explicações cada vez mais inconsistentes, e logo ficou completamente em silêncio, recusando-se a comentar. Era óbvio que sua calma e confiança haviam sido completamente destruídas. Os detetives voltaram às principais evidências: o chaveiro, a gasolina, o carro roubado, as tentativas de incriminar Jason. Tudo isso indicava que o pastor estava disposto a fazer muito para evitar a responsabilidade. Paralelamente, começaram a chegar dados dos especialistas técnicos que estavam verificando o telefone celular de Joseph. Seu telefone mostrava que na noite do desaparecimento de Emma, ele estava dentro dos limites da cidade e não na estrada, como havia afirmado anteriormente. Isso foi mais um golpe sério em sua versão. Cada passo subsequente dos detetives os aproximava do final da investigação. Joseph estava sob vigilância constante. A polícia estava se preparando para apresentar oficialmente as acusações e toda a comunidade que antes admirava o pastor já havia se voltado contra ele. Mas a prova principal, que mudou todo o curso dos eventos, veio de forma completamente inesperada. O proprietário de uma pequena mercearia nos arredores da cidade estava revisando as gravações de suas câmeras de vigilância a pedido da polícia. Foi ele quem primeiro notou um quadro incomum, capturado por uma câmera voltada para ir à estrada que leva ao bosque. A gravação foi feita na noite do desaparecimento de Emma. Clara e nitidamente, apesar do crepúsculo, era possível ver duas figuras. Uma claramente pertencia a um homem adulto, a outra, notavelmente menor em altura, pertencia a uma pessoa muito jovem. Eles caminhavam em direção ao bosque. O homem, pela figura e pela maneira de se movimentar, parecia muito com o pastor Joseph. Os especialistas confirmaram. Com grande probabilidade, era ele. O que era ainda pior para o pastor. Ao lado dele estava Emma. Suas roupas coincidiam completamente com a descrição daquela noite. Isso significava apenas uma coisa: o pastor havia mentido para a polícia. Ele estava com Emma naquela noite. Estava sozinho com ela.
A gravação se tornou aquela evidência após a qual negar o óbvio já era inútil. Joseph Miller estava exatamente onde ele categoricamente negava sua presença e fazia exatamente o que ele insistentemente afirmava que nunca havia feito. Agora não havia mais perguntas ou dúvidas. Todos os fatos convergiam para um ponto, confirmando definitivamente as terríveis suspeitas sobre as quais ninguém na cidade queria pensar até o último momento. O pastor, que por tanto tempo foi protegido e em quem tanto confiavam, revelou-se aquele que deveria ser mais temido. Após a apresentação de provas irrefutáveis, o pastor Joseph Miller já não tinha como contestar. A gravação de vídeo da câmera da loja era tão óbvia que até mesmo o advogado de Miller silenciosamente colocou de lado a pasta com documentos, entendendo que não havia o que defender. A última conversa com os detetives ocorreu tarde da noite, e desta vez Joseph não ficou em silêncio nem negou o óbvio. Ele começou a falar, lentamente, como se cada palavra custasse um grande esforço. Ele confessou que foi ele quem esteve com Emma naquela noite. Miller contou como convidou-a para caminhar pelo bosque, prometendo mostrar-lhe um lugar especial onde poderiam rezar para que seu desejo mais profundo se realizasse. Emma concordou imediatamente, confiando na pessoa que considerava sábia e bondosa e com quem se sentia segura. Lá, em um lugar tranquilo e isolado, ele tentou cruzar uma linha que Emma sentiu instantaneamente. O pastor confessou que ficou assustado com a reação dela quando ela se afastou bruscamente, dizendo que contaria tudo aos pais. Nesse momento, ele perdeu o controle da situação e agiu de uma maneira que depois não conseguiu explicar nem para si mesmo. Para se proteger das consequências, ele se decidiu pelo ato mais terrível. Ele não deu detalhes extras, não descreveu o momento em si, mas sua breve confissão foi suficiente para o protocolo. As palavras de Joseph soaram baixas, monótonas, sem a menor tentativa de justificar-se ou despertar compaixão. Quando o investigador perguntou sobre as ações após o ocorrido, Miller descreveu detalhadamente como tentou esconder o que aconteceu. Entendendo que o desaparecimento de Emma imediatamente causaria repercussão e buscas em massa, ele decidiu apagar seus rastros, incriminando alguém que já estava sob suspeita. A escolha recaiu sobre Jason Lee, o jovem zelador com reputação duvidosa. Para isso, ele roubou seu carro cinza, preparou antecipadamente objetos infantis que colocou especificamente dentro do veículo para conduzir a polícia por uma pista falsa. Miller explicou sua decisão simplesmente. Jason era a figura ideal para suspeitas. Roubando seu carro e espalhando os objetos, ele esperava distrair ao máximo a atenção da investigação e ganhar tempo para escapar da acusação. Ele só não previu uma coisa: que a polícia encontraria seus erros e mentiras tão rapidamente. O processo judicial foi curto, mas tenso. Os habitantes da cidade lotaram completamente o tribunal. Eles queriam se certificar pessoalmente de que o culpado seria punido. Entre os presentes estavam os pais de Emma, Jason Lee, que quase foi preso por engano, e até mesmo Tom, o vizinho idoso que nos primeiros dias foi tão ativamente suspeito. Durante as audiências, Miller inesperadamente mudou seu depoimento, afirmando que toda a história havia sido falsificada pelo ex-assistente Mark Thompson, que supostamente plantou todas as evidências e persuadiu testemunhas a testemunhar contra o pastor para se vingar. Mas sua tentativa de transferir a responsabilidade fracassou quase instantaneamente. Câmeras, testemunhas, gravações de conversas, análises de DNA. Contra ele foram reunidas provas irrefutáveis, excluindo qualquer possibilidade de erro. O promotor calmamente e metodicamente destruiu cada tentativa do pastor de se defender, mostrando ao tribunal que todas as suas mentiras eram sem sentido. Com cada argumento da acusação, Joseph se tornava cada vez mais abatido e silencioso. No final, ele simplesmente parou de responder, baixando os olhos e esperando pela decisão do tribunal. O veredicto foi anunciado rapidamente e sem comentários desnecessários. Joseph Miller foi considerado culpado de todas as acusações e recebeu a pena máxima prevista por lei. Quando o juiz leu a decisão, havia um silêncio absoluto no tribunal. Ninguém pronunciou uma palavra ou fez um som. As pessoas olhavam para o pastor quando ele era levado da sala algemado, tentando entender como uma pessoa que eles conheciam e amavam
poderia esconder dentro de si tal maldade. Logo após o julgamento, a família de Emma deixou a cidade. Eles não queriam permanecer onde cada canto das ruas lhes lembrava o que aconteceu com sua filha. Jason Lee recebeu desculpas oficiais da polícia, mas preferiu não voltar ao seu emprego anterior, decidindo se mudar para onde ninguém conhecesse sua história. O vizinho idoso Tom continuou a viver em sua rua, mas começou a sair menos na varanda. Agora ele preferia ficar em casa, tentando evitar quaisquer olhares e conversas desnecessárias. Logo após a sentença, o silêncio voltou a reinar na cidade. As pessoas tentavam não discutir o que aconteceu, como se isso pudesse apagar as memórias da tragédia. Mas era impossível fingir que nada havia acontecido. Os moradores começaram a ser mais cautelosos uns com os outros, prestando atenção especial às novas pessoas que apareciam em seu pequeno mundo. Eles perderam algo importante. A sensação de segurança completa e confiança incondicional que antes era natural ali. A igreja onde o pastor Miller havia servido ficou fechada por muito tempo. Os fiéis tentavam evitá-la. E à noite o edifício parecia abandonado e sombrio. Foram necessários vários meses para reiniciar os serviços regulares, mas havia muito menos fiéis. A história terminou abruptamente, não deixando espaço para longas reflexões ou moral. Para os habitantes da cidade, foi uma dura lição que nunca será esquecida. Tudo o que veio depois já não importava. O importante era apenas que, em algum momento, eles não conseguiram ver o verdadeiro rosto daquele em quem acreditavam mais do que em si mesmos. A cidade gradualmente voltou ao seu ritmo habitual de vida, mas agora era uma cidade completamente diferente. E seus habitantes lembraram-se para sempre do preço da confiança.